Eu sigo uma tradição do pastor Sorém, da Primeira Igreja Batista do Rio. Todo primeiro domingo do ano, no primeiro culto, ele pregava no mesmo texto, Êxodo 14:15. E assim temos feito nesses 5 anos. Assim convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Oremos. Ó Pai, fala ao teu povo, fala a cada um de nós, fala neste ano que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Dize aos filhos de Israel que marchem. Esse é um dos textos conhecidos das Escrituras, e uma das histórias mais conhecidas antes do povo atravessar, o mar se abrir e o povo atravessar. E é muito importante saber, meus irmãos, de tudo o que aconteceu ali. Essa história, ela é bem conhecida, mas é importante lembrar, a família de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, vai para o Egito. Havia uma fome na terra deles. Indo para o Egito, José, filho de Jacó, era um dos principais administradores daquele reino. Recebeu a família, recebeu todo o contexto e ajudou. O povo de Deus se multiplicou e por cerca de 430 anos viveram no Egito. Neste tempo, no Egito, aconteceram outros faraós que não conheceram José e passo a passo começaram a oprimir e a escravizar o povo de Deus, e a oprimir de forma terrível também. O povo está totalmente escravizado agora, sofria violência e clamava ao Senhor que os livrasse. Deus então chama um homem, Moisés. Ele já estava há 40 anos, ele viveu no Egito por 40 anos, depois mais 40 anos no deserto, e ali então, ele foi numa visão de uma sarça ardente, ouviu então o chamado de Deus para libertar o povo da escravidão. Moisés então vai até o faraó e pede: liberta o meu povo. E então Faraó não permite tal coisa. Deus envia 10 pragas, e a cada praga o faraó meio que cedia e meio que voltava atrás, com o coração duro. Finalmente, na última praga da morte dos primogênitos, o faraó decide deixar o povo ir. E então, todo o povo de Deus, há uma estimativa de alguns milhões ali, de cerca de 2 milhões de pessoas, saem do Egito de uma vez e vão guiados por Deus. É importante lembrar isso, eles vão guiados por Deus. Só que Deus não os leva pelo caminho mais curto, pelo contrário, manda por um caminho mais longo pelo deserto. Mas o povo segue guiado pelo Senhor. Quando chega na margem do Mar Vermelho, ou Mar dos Juncos, como também era conhecido, o povo então fica diante de uma situação inesperada, porque agora diante do mar não havia muito para onde ir. Por outro lado, o faraó no Egito já havia mudado completamente de ideia e pensou assim: que absurdo foi libertar esse povo, vamos atrás deles, vamos escravizá-los, vamos prendê-los e vamos matá-los. Ele então levantou, meus irmãos, o maior número possível de guerreiros e de carros, e os carros dos egípcios daquele tempo eram um dos mais perigosos, mais letais, era o melhor exército que havia. Eles finalmente começam a ir em direção ao povo de Deus. Nesse interim, o povo de Deus olha para o mar, olha para o exército e entra em pânico. Uma das traduções para a expressão é que o povo estava em pânico, o coração acelerado, a situação terrivelmente que estava acontecendo ali, e eles então
então começaram a reclamar. É importante isso. Eles não clamaram, eles reclamaram. E foram a Moisés. Porventura faltava sepultura no Egito para que a gente fosse enterrado aqui? Porventura não era melhor ser escravo no Egito vivo do que um liberto morto aqui? Foram o que eles diziam. Moisés disse para eles terem calma. Mas então Moisés vai a Deus e nem chega a dizer. Deus responde: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E disse assim para Moisés: você vai diante do mar, pega o cajado e estende a sua mão. E quando faz isso, meus irmãos, o mar se abre em dois. E não é uma parte estreita não, pelo volume de pessoas que haviam de passar ali. Era preciso abrir e abrir muito. E abriram, e o povo pôde passar com os pés secos. Quando o faraó chegou perto, o exército, enfim o mar se fechou e o povo foi liberto. Essa história, meus irmãos, que vale para as nossas vidas também. É interessante pensar o que isso tem a ver com nossas vidas hoje. E aqui passo a contar uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Quando eu estudava no Rio de Janeiro, no Cefet do Rio de Janeiro, antiga Escola Técnica Nacional, era próximo ao bairro da Tijuca, Maracanã, em São Cristóvão. A Avenida Maracanã é uma avenida muito grande que passa de frente ao colégio e do outro lado um acesso que vinha de uma espécie de passarela, mas na verdade era muito maior, em que as pessoas atravessavam a linha do trem e ali tinha um ponto de ônibus e que então se atravessava para o colégio. Aquele ponto era delicadamente chamado de ponto da morte, devido a uma certa violência que acontecia ali. Então, certa vez, coube a mim estar naquele ponto em determinado horário, eu e mais 3 pessoas. E quando estávamos ali, a Avenida Maracanã era um mar de carros, intransponível, esperando o sinal abrir. Do outro lado, no alto da passarela, pude avistar alguns homens que não estavam com boa intenção, digamos assim. Eles não apenas pelas vestimentas e pelo olhar de ímpeto que vinham, mas também pelas armas que aparentavam. Eles vinham lá de cima, não corriam curiosamente, mas também não andavam lentamente, mas eles acelerados vinham na direção. E olhando para aquele exército que vinha, e olhando para o mar de carros que eu tinha do outro lado, só pude fazer como Moisés e clamar: ó Deus. E só deu para falar isso. Nessa hora o sinal abriu. E eu pude passar, correndo, claro, até o outro lado. E finalmente, quando aquele grupo chegou, o sinal fechou. E o mar se fechou também. Ali eu pude entender o texto bíblico. E é interessante, meus irmãos, como essas situações acontecem na nossa vida. Violência, saúde, lutas, trabalhos, desafios. Situações que achamos que não tem saída porque estamos encurralados. O povo de Deus se sentiu assim. Mas o texto nos mostra o que precisamos fazer. E assim é preciso tirar 10 lições desse texto. A primeira delas é essa: em toda jornada há perigos, desafios e situações inesperadas. Mesmo estando no caminho de Deus, guiados por Deus e sob a vontade de Deus, exércitos acontecem e problemas também. É importante lembrar isso, meus irmãos, porque alguns achando que não, eu estou fazendo tudo direitinho, vai tudo ser muito tranquilo. Isso não é bíblico. Pelo contrário, Jesus Cristo vai nos lembrar que teremos aflições,
que sofreremos perseguições e enfrentaremos lutas, assim como o povo de Deus também enfrentou em toda jornada a perigos. O texto também nos ensina esta verdade: há tempo de orar e tempo de agir. Este tempo do povo de Deus não eram para agora eles fazerem uma grande reunião de oração e vamos orar aqui por cerca de 2 ou 3 dias. Não, eles já estavam orando, Moisés já tinha orado e chegou a Deus, e Deus foi definitivo: porque clamas a mim, diga ao povo que marche, porque tem tempo de orar e tem tempo de agir. Jesus Cristo vai nos mostrar isso no Getsemane. Ele orou por 1 hora ou 3 horas, conforme o entendimento de algumas pessoas. Ele orou ali por 3 horas. Depois ele levanta, acorda os seus discípulos e diz: vamos, é chegada a hora. É tempo de orar e é tempo de agir. Saibamos discernir. Deus não responde a tolices ditas por pessoas tolas, nem dá ouvidos a palavras sem sentido. Eu fico pensando se Deus desse ouvidos ao povo, porque o povo não pediu libertação, ele estava pedindo para ser escravo de novo. Às vezes falamos bobagens, tolices, coisas que não deveríamos falar nem pedir. E graças a Deus pelas orações não respondidas, porque elas definem a vontade de Deus e não a nossa. Lembremos disso. Mantenha assim, há instantes que parecem eternidades. De avistar o exército ao mar foi muito rápido e houve uma aflição contínua. Esse nervoso que dá, do coração palpitar, suor frio, acometeu todo o povo. Há instantes que parecem eternidades, foram frações de tempo, mas para eles demoraram muito. Então aproveite cada uma dessas frações de tempo para clamar e estar na presença do Senhor. Muitas vezes o tempo que gastamos reclamando, deveríamos estar orando diante do Senhor. Por isso, aproveite esses instantes. Mantenha a calma. Mantenha a calma. Moisés é chamado do homem mais calmo do mundo. E um dos vários motivos foi esse dia. Porque quando lemos o texto bíblico, não encontramos Moisés desesperado como o povo. E é claro, quando vem uma situação, há um desespero natural. Aqueles dentro de casa, tem sempre um que fica mais nervoso na hora, tem outro que fica mais nervoso depois. Naquele momento de tensão, Moisés permaneceu calmo. E ele ainda diz no verso 13 deste capítulo: não temais, aquietai-vos e vede a mão do Senhor. 3 frases para a nossa vida: não temais, não ter medo. E alguns vão pensar, como não? Não tenha medo, aquietai o seu coração e vede o que Deus tem para fazer. Quando Jesus Cristo saiu do Getsemane e foi ser preso, e veio aqueles guardas, os discípulos, houve uma confusão entre os discípulos. Pedro, violento, ainda pegou uma espada e partiu para cima. Jesus Cristo permaneceu calmo e disse para Pedro: não é assim. Conversou com Judas antes daquele diálogo terrível do beijo, mas Jesus se manteve calmo. E diz a Bíblia, como ovelha para o matadouro, Jesus foi. E ele foi porque sabia o que ele precisava fazer. Mantenha a calma. É preciso tratar a nossa pouca fé.
Parece que estamos tão presos nos pés do chão que esquecemos que temos o Deus que é o Senhor de todas as coisas e é o Deus do impossível e do possível. Ele é o Senhor de tudo e assim é. Na pouca fé dominou muitas vezes essa jornada do povo de Deus. Mas não foi só com eles, também é conosco. Foi com um pai que tinha um filho doente, que Jesus Cristo disse que iria curá-lo conforme a sua fé, e ele responde: Senhor, ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha pouca fé. Precisamos tratar a nossa pouca fé. Este é um valor que precisamos carregar o ano todo para a nossa vida. Muitas pessoas com tantas superstições no fim de ano usam cores diferentes para obterem coisas diferentes. O crente pode vestir qualquer cor, porque ele só precisa de uma delas: fé, para atravessar o ano que Deus dá. E o povo precisava de fé, e viu. Sétima lição: do lado de Deus sempre há luz. Um detalhe interessante do texto que é pouco destacado é que quando Deus manda Moisés ir para o mar, a coluna de fogo muda de lugar com o anjo e vai para trás do povo de Deus e diante dos egípcios. E diz a palavra de Deus que o povo de Deus foi iluminado. E os egípcios ficaram nas sombras e na escuridão. Porque sempre que estamos com Deus, há luz, e verdadeira luz. E sabemos onde estamos pisando, e sabemos para onde estamos indo, sempre com a luz. Oitava lição: o mar se levantou em respeito a Deus. Toda a natureza serve ao Deus Supremo. Toda a igreja deve assim o fazer. Não foi Moisés com um cajado erguido que abriu o mar. Foi a presença do Senhor naquele lugar. E o mar se levantou em respeito a Deus, em reverência. É interessante que todas as ilustrações a respeito da abertura do mar sempre mostra a coroa das ondas curvadas, porque o mar se levantou em respeito ao Senhor e curvou a sua fronte. Toda a natureza obedece ao nosso Deus. Não podemos deixar de destacar a importância de marchar. É interessante, porque muitas vezes sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. Pedimos conselhos e mesmo direção de Deus, e Deus a dá, mas a ignoramos. O povo podia continuar chorando por ali, reclamando, mesmo de joelhos, com mãos erguidas, fazendo todo tipo de coisa, mas não podemos deixar de lembrar da importância de marchar, de ir adiante e de seguir o que é preciso fazer. É preciso marchar, é preciso seguir, meus irmãos. Pilatos teve todo o poder, a autoridade e a oportunidade de soltar Jesus, mas ele resolveu lavar as mãos. É preciso marchar, é preciso fazer, é preciso agir. E por fim, rumo à terra prometida. Esta é a visão do Monte Nebo. Monte Nebo é um monte que fica diante da terra prometida. Foi aí que Moisés morreu e foi aí que ele viu a terra prometida. Essa visão que Moisés teve, ela esteve no coração do povo de Deus por 40 anos. Porque atravessar aquele mar foi a parte mais fácil do processo. Chegar na terra prometida, haveriam ainda 40 anos de muitos desafios e lutas, mas cada um deles foi vencido, um passo de cada vez, na presença
do Senhor. Fiquei pensando nesse texto, e a melhor resumo dele é: o povo reclama, Moisés clama e Deus manda, marche. Por isso, neste ano de 2020, é tempo de orar, claro, mas também é tempo de marchar avante. Que Deus assim nos instrua, nos capacite e nos abençoe.